Nós continuamos hoje com a parte 3 do tema, na dimensão da glória. Que Deus possa operar nesta noite. Efésios é a igreja que nós vamos começar aqui falando da igreja de Efésios, a igreja em Éfeso, a mesma que Paulo escreveu a sua carta na década de 60, mas não é a década de 60 nossa não, tá? É 60 mesmo. Então na década de 60 Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, e na década de 90 aí foi escrito o Apocalipse. Na década de 90 já tinha se corrompido. Você vê, 30 anos, uma igreja que foi elogiada. Se você lê Efésios capítulo 1 versículo 15, Paulo elogia ela como que o amor era perfeito entre os irmãos, uma igreja que crescia, era uma igreja exemplar, uma igreja que tinha batalha espiritual. E agora na década de 90 era uma igreja que tinha perdido o amor por Deus e pelos irmãos. Como a gente precisa se renovar, irmãos. Em 30 anos a igreja virou um museu aqui, ó, que nós possamos melhorar com o tempo que passa, não piorar, né? Daqui 30 anos nós queremos estar mais ungidos aí, né? Puxa, irmãos, 30 anos passa tão rápido, né? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Sentes, queridos irmãos, eu estou me recuperando num resfriado, mas eu estou bem, graças a Deus. Amém, queridos? Então, a igreja de Éfeso era uma igreja, irmãos, que o Senhor, com muito amor, com muito trabalho, foi estabelecida. E agora, irmãos, com pesar, João vem repreender, vem dizer que aquela igreja, embora estivesse em plena atividade, estava tendo cultos regulares, atividades, seminários, retiros, encontros, mas era tudo fachada, irmãos, era tudo social. Não havia o Espírito. Vocês sabem, quando o Senhor retira o candeeiro, a igreja se apaga. O que significa que uma igreja pode ser chamada de igreja quando ela já não é mais luz do mundo. Não tem mais nada. Olha o que diz ali: conheço as tuas obras. Irmãos, você não pensa que alguma coisa escapa dos olhos do Senhor. Ele conhece cada uma dessas igrejas da Ásia Menor, com detalhes, irmãos. O Senhor não é como o homem que é ingrato. Tudo está nos livros celestiais. Cada lágrima sua está nos livros celestiais. Cada oferta, cada culto que você assistiu, cada evangelismo, cada intercessão, tudo isso está em memória eterna diante do Senhor. E tem galardão eterno. O Senhor conhece as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Você vê, o Senhor começa com elogio, né? Quando você quer dar uma correção, primeiro você fala coisa boa, né? Olha, você é uma pessoa boa, honesta, trabalhadora. Só que, sabe, você chega sempre muito atrasado. Então ele começa elogiando. Olha as qualidades, irmãos. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar os maus. Então, era uma igreja que não aceitava as coisas erradas, irmão. Pregava contra o pecado. Uma igreja dedicada, zelosa, presente, atuante, mas que não tinha o amor. 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu tenha fé para saber o número do teu RG, que eu tenha fé para dizer assim: irmão, vim para essa igreja destruído, hoje eu tenho 4 mansões, 18 carros. Eles nada serem. Porque, irmão, se o nosso coração parar de bater, se nós não estiver pegado no Senhor, o que adiantou? Na verdade, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa igreja, ela tinha perdido a essência. Ela estava na aparência. Estava cheio de atividade, mas não tinha o que, irmãos? Intimidade. Como é perigoso perder Deus no meio da atividade religiosa. Tanto trabalhando para Deus, né? Tão envolvido nas coisas de Deus, que acaba perdendo Deus de vista. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Eles conheciam tanto doutrina que eles faziam algo que era muito comum na igreja.
primitiva, irmãos. Lá em 1 João 4:1 fala que quando alguém trouxer uma palavra, que a igreja julgue, analise, compare com a palavra e depois vá conversar com esse pregador e diga, ó, isso. Eles tinham muito isso, irmãos, porque havia muito gnosticismo, muito desvio, muito falso profeta, então eles tinham que fazer isso. Eles tinham necessidade de analisar, não o pregador, mas a pregação, e corrigir. Houve um homem chamado Apolo que pregava super bem, mas ele conhecia bem pouco das Escrituras. E depois da pregação, Deus operou, fez sinais. Aí Priscila e Áquila sentaram e falaram, olha Apolo, você foi bem aqui, só que tem isso, e melhorou, porque ele era humilde para receber a repreensão. E aqui essa igreja, ela era capaz, irmão, de dizer o que era verdadeira e falsa doutrina. Era uma igreja que era capaz de ouvir uma pessoa e dizer assim, isso aqui não é o Espírito Santo, isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui não bate com a palavra. Então eles eram dedicados, zelosos, profundamente conhecedores da Bíblia, mas eles não tinham o quê? Comunhão com Deus. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Olha quanta coisa, irmão. Pessoa perseverante, pessoa que estava sendo perseguida pelo Evangelho, pessoas, irmãos, que não desistiram mesmo na perseguição. Parece uma igreja perfeita, se for, a maioria nem chega nesse crivo aqui, né, irmãos? A igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, tudo essas qualidades aqui, irmão, não adiantou nada, porque faltou a essência para a glória de Deus, comunhão com Deus e com os irmãos. Na viração do dia, Deus tinha prazer em Adão, criou o homem para ter comunhão. E agora? Eles tinham tudo menos intimidade. Irmãos, tem igreja que tem tanta atividade, tanta coisa boa ali, mas as pessoas ali não conhecem. Não conhecem. É muita adoração e pouco adorador, né, Rosana? Aquela adoração assim. Mas a pessoa que está adorando nunca viu Deus. A que está pregando nunca realmente conheceu a Deus. Não é fruto de uma comunhão, de uma revelação, mas é fruto da árvore do conhecimento, meu irmão. Era uma igreja certinha, mas que faltava nela um andar com Deus. Que nós possamos escapar. Muitos historiadores dizem que essas 7 igrejas falam das 7 fases da igreja, e que nós estaríamos agora na Laodiceia, a igreja morna. Espero que nós estejamos na Filadélfia, que é a penúltima, né? Que é a igreja de amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não, então Deus dá um tempo, irmão. Às vezes parece que Deus está demorado, não está vendo, está fazendo vezes grossos, mas Deus dá um tempo. Ele diz assim, se não removerei o teu candeeiro. Quer dizer, você vai perder a pouca revelação que você tem. Irmão, a coisa mais terrível no inferno não é o fogo, não é o bicho, é a ausência total da percepção de Deus. Não há nada de Deus lá. Deus é paz, não tem paz. Deus é alegria, não tem alegria. Deus é luz, não tem luz. Deus é água, não tem água. O inferno é a ausência total. A pessoa escolheu viver sem Deus, Deus respeita. E Deus não manda ninguém para o inferno, né? Deus apenas respeita a escolha da pessoa. Então, tudo que Deus é, não tem no inferno. Deus é luz, então não tem luz. Deus é amor, então não tem amor lá. Tudo que Deus é, não existe no inferno. E aqui ele diz, eu removerei o teu castiçal. Eu vou tirar a tua luz. O pouquinho de Espírito Santo que tem, ó, vai apagar. Se você não se arrepender. Se arrepender do quê? De estar trabalhando tão bem na obra, mas não me conhecer, não ter comunhão comigo. Isso é uma escola para nós, irmãos. Que o principal é nossa comunhão com Deus, irmãos. Nossa comunhão com Deus hoje é melhor que ontem. Porque a qualquer momento a trombeta toca, o teu coração para de bater, e tudo é secundário.
Em Lucas 14:33, que aquele que não coloca tudo em segundo plano não pode ser meu discípulo. Sabe qual é a nossa prioridade, irmão? É hoje estar mais apegado ao Senhor do que ontem, amém, queridos? Tens contudo a teu favor que odeia as obras nicolaítas. Ele cita aqui no versículo 6 os discípulos de Nicolau. Se você for ver lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, Nicolau era um dos ungidos, um dos diáconos escolhidos por ser cheio do Espírito Santo. Começou bem, começou na igreja primitiva como um dos escolhidos para o ministério, mas com o tempo Nicolau foi se misturando com o gnosticismo, com as ideias, e fundou uma seita, irmãos. Como ele cita aqui Nicolau no versículo 6, ele cita depois no versículo 14 Balaão, e cita no versículo 20 Jezabel. Todos os profetas que viviam por dinheiro, todos aqueles que profetizavam o engano e diziam para o povo que pecado não é pecado, para que o povo continuasse na igreja. Tanto Nicolau como Balaão como Jezabel eram falsos profetas hereges, que por amor ao dinheiro enganavam o povo e permitia que o povo fizesse coisas que desagradavam a Deus. Esse Nicolau se corrompeu. E o pior, irmão, é que Nicolau vai, a doutrina fica. Dizem muitos que estiveram no leito de morte de Allan Kardec, que ele começou a ter visões um pouco antes de morrer. Ele disse: ai meu Deus, estou equivocado, isso é tudo um grande engano. E ele morreu dizendo: destruam os meus livros, eu estava enganado. Só que era tarde demais, a doutrina espírita era maior do que Allan Kardec. O que ele fez já tinha extrapolado toda a França, era algo que já tinha se espalhado. Então Nicolau já está no quinto dos infernos, não se arrependeu, mas a doutrina nicolaíta está aí, mais atual do que nunca, né, amados? Então essa igreja não aceitava o comércio da fé, e ela era contra isto. Quantas coisas da igreja de Éfeso, que nós podemos dizer que faltam em muitas igrejas hoje, irmãos. E Deus chama ela para fazer as obras que fazia no início, e promete a árvore da vida para ela. Ou seja, você vai ser alimentado espiritualmente no tempo de trevas, e você vai sobreviver. Quando Jesus voltar, você vai estar vivo, você vai ter mantimento, você vai ter alimento. Deus não vai deixar você. Você está quase deixando o Senhor. Ele diz assim: olha, você está quase me deixando, mas se você se arrepender, eu não vou te deixar. Eu estou quase respeitando o teu afastamento, hein? Eu estou quase levando a sério essa tua mornidão. Mas se você se voltar para mim, eu vou te dar da árvore da vida. Você vai começar a se alimentar no Espírito. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, oh meu Deus. Então tem os vencedores e os vencidos, irmãos. A vida está passando. Quem que estava vencendo aos olhos do Império Romano? César Augusto. No período que João escreveu essa carta, era César Augusto. Ele era o vencedor. O homem era adorado como Deus, ele era rico, ele era famoso, estava na capa das revistas. César Augusto era o cara. Se é um exemplo de sucesso na revista Forbes daquela época, era César Augusto. Agora João, idoso, na ilha de Patmos, porque antes dele ir para a ilha de Patmos, ele morava em Éfeso. Aí ele foi para a ilha de Patmos, tentaram matar ele, não conseguiram, ele voltou para Éfeso. João era um fracasso, idoso, não tinha nada, numa ilha, falando de visões, terceiro céu. Esse homem tá legal. Mas hoje, irmãos, quem que é o vencedor? César Augusto ou João, o idoso na ilha de Patmos? Veja como as coisas são quando você tem a perspectiva do trono e da eternidade. Quem não entende isso, irmãos, não entende muita coisa. Porque aos olhos do mundo, João era um pobre coitado, e César Augusto, ele era o vencedor. Mas aos olhos do Senhor, quem que era o vencedor? Era João. Olha só, ao que vencer?
Há uma vitória a ser conquistada. Nós já somos salvos em Cristo, mas aquele que perseverar até o fim está validando isso, certo? Se você é pedido em casamento e você aceita, você está validando isso, certo? E se vocês dois ninguém se separar, vocês partirem casados, o que significa? Que vocês foram um casal, certo? Vocês foram um casal. Se vocês forem até o fim, não é que vocês foram um casal? Mas se no meio do caminho houver um divórcio e separação, vocês eram, mas não são mais. Então assim é o nosso relacionamento com o Senhor. Você é corpo de Cristo, você continua, você permanece, como a missionária pregou, permanecer, ser. Então, se você parte dessa terra ligado ao Senhor, você está ligado ao Senhor. Deus respeita isso, certo? Se você parte dessa terra desligado ao Senhor, a Bíblia diz em Ezequiel que se um homem servir ao Senhor por décadas, mas ele se desviar e não se arrepender no pecado que morreu, e Deus não se lembrará do tempo de justiça. Esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, né? A pessoa fica 20 anos servindo o Senhor, no finalzinho, né? 1 ano para morrer, o homem se desvia e perde tudo. Perdeu tudo, né? Que burro, dá 0 para ele, né? Olha só. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos, que nós tenhamos esse bom gosto de alimentar essa comunhão. Comunhão é alimentada por comunicação, por carinho. Você perde a comunhão, se perde o carinho, se perde a comunicação. A comunhão se deteriora, retrocede. Sem carinho, sem comunicação. Diga: Senhor, eu quero que o meu relacionamento contigo seja quente, não morno, não frio. Relacionamento morno vai deteriorando. Daqui a pouco fica 2 amigos, né? A igreja de Éfeso rejeitava o mal, perseverava, era doutrinariamente uma igreja exemplar, era uma igreja que combatia o pecado, era uma igreja realmente cheia de qualidades. Só faltava o principal: não andava com Deus, o temor do Senhor. Versículo 8, carta a Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, ao mensageiro, ao pregador que está em Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que não tem repreensão na Bíblia, não tem nenhuma repreensão. Logo após a partida de João, quem foi o bispo de Esmirna? Policarpo. Uma igreja que estava bem aqui e que após a partida de João ficou melhor com Policarpo. Uma igreja sofredora que, por se voltar ao Evangelho, foi desprezada pelo judaísmo. Então os judeus, ali, o Estado e a religião eram muito interligados. Se você fosse expulso da sinagoga, você não tinha emprego, você não tinha status, você estava perdido, irmãos. Portanto, ser excluído do judaísmo era perder quase tudo. Absolutamente quase tudo. A cidadania, oportunidade, emprego, nome, tudo. E o que aconteceu com a igreja de Esmirna é que os judeus começaram a perseguir essa igreja. E por causa disso eles começaram a passar problemas financeiros. Por falta de emprego, por falta de oportunidade, eles foram excluídos, rechaçados e desprezados. E nem aí desprezaram o Senhor. É interessante que a igreja de Esmirna era um povo simples e Deus chama eles de rico. E a igreja de Laodiceia, eles eram ricos e Deus chamava eles de pobres. Aqui em Esmirna, essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Eu passei pela morte, mas eu estou vivo. Vocês estão passando por isso, mas vocês vão prosperar. Eu já venci tudo isso aí. Conheça a tua tribulação. Não é maravilhoso saber que o Senhor conhece, irmãos? Ninguém se importa, ninguém está vendo. Olha meu sofrimento, olha minha luta. Irmãos, o Senhor diz: eu conheço a tua tribulação. Tudo que está passando, você não está passando sozinho. O Senhor está vendo, irmãos. E Ele tem saída para tudo isso. A tua pobreza, mas tu és rico.
Se você é rico para com Deus, Ele pode te devolver tudo, irmãos. Conheça a tua pobreza, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Eles diziam que eram judeus e perseguiam a igreja de Esmirna. Não são. O que eles são, irmãos, aos olhos de Deus? Aqueles que perseguem os cristãos sinceros, irmãos, o braço de Satanás. Jamais esses judeus zelosos podiam imaginar que Deus tinha esse conceito. Para eles eram uma raça pura, perseguindo os prosélitos, os gentios. Aos olhos deles, soberbos e arrogantes, Deus é só nosso. Mas aos olhos de Deus, eles eram sinagoga de Satanás. Satanás estava por trás dessa perseguição. Satanás estava por trás disto. Satanás estava insuflando, inspirando este povo para perseguir a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não desista, não desanima, passa. Eu estou vendo tudo o que você está passando. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós. Então por trás desse povo judeu estava Satanás, irmãos. Aquele que te persegue tem por trás dele Satanás. Então tu não é contra a carne e o sangue. Ore por ele, jejue por ele, cobre ele de oração. Abençoa ele, essa bênção volta para você. Não amaldiçoa ele não, porque ele já está amaldiçoado. Ele está correndo perigo. A Bíblia diz em Mateus 5,39, resista o perverso. Fique alegre quando alguém fala mal de você, quando alguém te perseguir. Se alegre, porque grande é o vosso galardão. Não estrague tudo, não coloque veneno nisso aí. Não vá amaldiçoar, brigar, discutir, se defender, porque você vai perder a bênção. Não se defenda, não ataque. Deus está com você, o diabo está com eles. Eles é que precisam da tua oração, eles estão correndo perigo, não é você. Você não precisa defender. Cristo vai se defender diante de Herodes. Olha, Herodes, precisa perder tempo lá. Vou entrar no Instagram do Herodes para pegar, não. Vou ver aqui o que ele escreveu no WhatsApp. Deixa Herodes escrever, ele é um capetado, só vai escrever capetamento. Deixa Herodes para lá, irmão. Fala, nem com a minha mão você não fala. Nem com a minha mão. Capeta fala com a minha mão, não. Para ser exposto à prova, e terão tribulação de 10 dias, irmãos. Deus sabe até quanto tempo vai durar, até quando ele vai aguentar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, a vida depois da morte. Não importa o que você passa pelo Evangelho, há uma vida eterna nos aguardando. Quem tem ouvidos, eu espero que aqui tenhamos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz das igrejas. Não ouça o que o jornal falsificado, comercializado, com interesses políticos, com interesse de tanta coisa, tudo adulterado. Não ouça o que os ímpios têm para dizer. Não ouça a opinião dos críticos, né? Como aquela história de que tinha um homem que ele era semi-analfabeto. E ele abriu uma empresa e começou a prosperar. E aí o filho dele foi para a faculdade e voltou e falou: pai, você está sabendo? Ele falou: não estou sabendo nada. Está uma crise. Ele: meu filho, não sabia não, crise. Aí explicou para ele tudo, tal, ele ficou assustado, tal, quebrou a empresa. Né? Tal, tudo bem, até eu nem sabia da crise. Então tem gente que são PhD, desanimadores de plantão, pessoas que estão aí para dizer, desmotivar, desanimar. Mas Deus está com você. Quem tem ouvidos, ouça o que, irmãos? O que o Espírito diz à igreja. Tem tanta gente ouvindo tanta coisa, né, irmão? Levanta cedo, liga o rádio. No bairro tal, já mataram 3. Agora a pessoa já sai. Só notícia ruim, irmão. Só fica ouvindo o que não presta. Não, tem que estar informado. Você tem que estar informado o que o capeta quer fazer. Você tem que estar informado o que o capeta pensa. Você tem que estar informado o que o capeta fez ou não fez, sendo que 1000 cairão do teu lado, 10.000 e tu não será atingido. Que a Bíblia diz que você, o diabo, não toca. Você tem que estar preocupado com o que ele está tocando. Como é que ele faz? Ele toca, ele arranca a cabeça, outro ele arranca o olho. Como é que é? Eu quero ver as características. Você quer saber o que o diabo está fazendo? Que tal nós sabemos o que Deus tem para fazer na nossa vida? Tem pessoa que fica ouvindo o que não presta, irmão.
se alimento é estragado. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aqui, não? Quem tem ouvidos, ouça. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. As pessoas morriam de medo de morrer, e a igreja de Esmirna não estava com medo de morrer. Ele diz, se vocês não têm medo de morrer, vocês estão felizes, sabe por quê? Porque vocês não vão morrer eternamente, vocês vão ter a vida eterna. Muitos que negam a Jesus para continuar vivendo aqui 3 anos e meio, e aceitar a marca da besta. Depois o lítio começa a explodir, a pessoa começa a sentir dores terríveis e choque por todo o corpo, e apodrece. Por causa de 3 anos e meio na tribulação, ter emprego, ter tudo, as pessoas vão trair, negar Jesus por 3 anos e meio. Ele diz, olha, se você morrer por mim, você não vai ter a segunda morte, você vai ter vida eterna, não vai ter condenação. Isso é lucro, ele estava dizendo, não tenha medo de morrer por mim. A terceira carta é a carta a Pérgamo. Pérgamo era uma cidade rica, porque era o centro, o quartel-general do Império Romano na Ásia Menor. Como nós falamos ali, a igreja de Esmirna ficava na Turquia, tá? E agora nós falamos da igreja de Pérgamo. Era uma igreja que estava no meio da idolatria, porque ali havia uma estátua de adoração a Zeus de 6 metros de altura. Ali havia o centro de adoração de um deus chamado Asclépios. Asclépios era uma serpente que era o símbolo da cura, que hoje é usado pela medicina, né? Então ali eles adoravam Asclépios, adoravam a Zeus, e como era o centro, o quartel-general oficial do Império Romano, ali era a adoração de César Augusto. Então havia muita adoração. E no meio de toda essa idolatria estava a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era famosa porque ela era uma igreja de intelectuais. A cidade de Pérgamo era de intelectuais, da onde eles pegavam a pele de cabras e de ovelhas e escreviam os pergaminhos. A palavra pergaminho vem de Pérgamo, aonde escreviam-se livros. Então eles eram intelectuais, eles eram idólatras, eles eram misturados com todo o gnosticismo, e o desafio era o quê? A igreja de Pérgamo se manter firme. A pressão era muito grande, irmãos. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas foi morto pela perseguição do Império Romano e não negou a fé. E ali havia o trono de Satanás, irmãos. O trono de Satanás estava na cidade de Pérgamo. E assim como o inimigo estava trabalhando naquela cidade, mas Deus estava trabalhando através dessa igreja. Conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda que no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti apenas algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Esta igreja estava permitindo os falsos profetas falarem, rodar, rodopiarem, pôr a mão e falar profetada. Era uma igreja que estava permitindo o espírito de Balaão. Balaão, ele foi para amaldiçoar Israel, e Deus disse: não vá, porque eu não quero isso. Ele falou: olha, eu não vou não. Aí Balaque falou assim: mas eu te dou dinheiro. Ele falou: vou consultar de novo o Senhor. Você vê como é que é? Olha, vou consultar. Deus já tinha dito que não. Aí ele: tá. Aí ele falou: vai. Ele foi. Aí ele chegou lá e ele falou assim: olha, Balaque, o problema é o seguinte, não tem como amaldiçoar quem Deus já abençoa. Não tem. Esse povo é abençoado. Só tem um jeito. Não tem como você colocar Deus contra eles. Tem como você colocar eles contra Deus. Pega as tuas mulheres idólatras e faz eles
fornicar e se misturar com idolatria. Aí a ira de Deus vem e destrói eles. Esse foi o conselho de Balaão. Se mistura com o mundanismo, se mistura com a pornografia e continua no púlpito, e continua misturado com o pecado e com o mundanismo. Essa é a doutrina de Balaão, aonde as pessoas podem continuar no pecado, contanto que o envelope está caindo ali, não tem problema. Essa igreja era uma igreja que não se importava com o conteúdo das mensagens, podia pregar o que quiser ali. Era um salsa e sabor, irmãos. Outro sim, também tu tens que da mesma forma os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Além dos balaamitas, tinha os nicolaítas. Estava feio, irmão. Além daqueles que profetizavam enganosamente, tinha aqueles que promoviam o homem. Havia política. A igreja estava misturada com maçonaria, com política, com comércio e com falsa profecia. Essa igreja de Pérgamo. Portanto, arrepende-te, se não venho sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Irmãos, uma coisa interessante. Quando ele diz que ouvirei sem demora, não está falando do arrebatamento da igreja, não. Ele está falando que Deus está observando e que virá para juízo daquela igreja. É um tratamento com aquela igreja. Você vê, Sansão faz algo, não acontece nada, não é, irmão? Sansão faz de novo, não acontece nada. Sansão faz de novo, não acontece nada. Depois ele faz de novo, fura os olhos dele e coloca numa cadeia. Então o inimigo, ele é astuto, irmão. A pessoa vai perdendo o temor. Ela vai fazendo, teimando e não se arrepende. Chega uma hora que ultrapassa além do arrependimento e vem a punição de Deus. Muitos dizem que Deus não trata, mas nós podemos ver no Apocalipse que Deus trata sim. Deus estava dando um tempo para que ele se arrependesse. Mas aí Deus disse assim: eu pelejarei com a espada da minha boca. O que significa isso, irmãos? Sabe o que significa isso? Que a palavra de Deus, se ela for contraditada, ela não precisa de tua defesa, ela é a defesa. Ele diz o seguinte: está vendo falsa profecia aí, está vendo gente dizendo que isso não é pecado, que isso não tem importância, mas a minha espada irá contra eles. Por exemplo, eu digo A, você diz B. Se Deus está com você, Deus não faz acepção de pessoas. Aonde houver duas linguagens, Deus será do lado da sua palavra, certo? Não de pessoas, mas tua palavra. E Deus honrará a palavra e irá contra, no tempo e no modo, daqueles que estão contra a palavra, com a espada na sua boca. Irmão, é melhor você ser disciplinado por uma pessoa do que você cair nessa situação aqui, ó. Eu tenho notado que em torno, isso é apenas uma avaliação minha, mas pode observar isso na sua vida. Um ciclo completo na Bíblia é 3 anos e meio. 3 anos e meio, irmãos. É mais ou menos um tempo entre um ato não arrependido e a espada na boca de Deus. Você faz, não dá nada, pecado não dói, não tem, parece que Deus não está vendo. Olha lá, irmão, é? Mas em torno de 3 anos e meio, irmãos, parece aquilo madure bem a espada de Deus. Isso pode variar de um para outra pessoa, mas na minha vida muitas vezes aconteceu isso. Quando acontece algo, eu faço uma capitulação realmente. Então, aquela igreja estava pronta a ser contraditada pela palavra de Deus. De tanto que eles foram contra a palavra de Deus, agora a palavra de Deus viria contra eles. Assim como Saul foi contra a palavra, não foi? Saul foi contra a palavra, contra a palavra, contra a palavra. O que aconteceu? Ele foi contra uma espada e se matou. Tudo acontece no espiritual, acontece no visível. Geralmente, irmãos, muita coisa que nós vemos no visível é apenas sombra das invisíveis. A pessoa tem um coração maligno. Aonde que vai aparecer o problema da pessoa? No coração. Vai ter um problema no coração. A pessoa, ela é uma pessoa amarga. Ela é uma pessoa cruel. Aonde que vai aparecer o problema? No fígado. A pessoa é uma pessoa impura. Aonde que vai aparecer? No rim. A pessoa é uma pessoa inconstante, uma pessoa teimosa. Onde que vai aparecer o mal? Nos ossos. Você está entendendo, queridos? Muitas vezes o que acontece no visível é apenas
evidência muito pequena daquilo que já está acontecendo há algum tempo no espiritual. Por isso que eu digo para você que você vai enxergar cada vez melhor no físico, porque você está crescendo na visão espiritual, na audição espiritual. Você não vai ficar surdo, tem que usar aparelho. Você não vai ter problema de gagueira, não vai ter problema de Alzheimer, você não vai ter problema de Parkinson. Por quê? Porque a palavra ela é remédio para o corpo. Por quê? Porque quando nós recebemos no espírito, isso vem para o corpo. Geralmente, batalhas físicas têm a ver com deficiências espirituais. E nós precisamos observar isso. Como aquele pregador uma vez falou: o que você aprendeu com o seu último resfriado? Pisou no gelado, bebeu gelado, não cuidou, não vê? Você está sendo imprudente. E se você está sendo imprudente no físico, quem sabe você precisa de mais prudência espiritual. A gente tem que aprender, irmão, senão a gente vai ficar girando em círculo fazendo a mesma coisa. O problema, irmão, é que a gente passa e não observa e não aprende nada. Às vezes você está querendo dizer algo e a gente não ouve. E o último ponto talvez seja o corpo. Que pena, né, irmãos? Não precisava, né? Batalharei com a espada da minha boca. Jesus falou: oh, geração nécia, tardia para entender o que eu estou falando. Às vezes a pessoa está repetindo ciclos. Passa um ciclo de 3 anos e meio e vem outro. E ela não aprende, irmão. Está endividada, gasta mais do que pode, compra por emoção, por compulsão. Aí passa o tempo, caduca lá, pega o teu cartão de crédito e começa de novo. Segundo round. Quem tem ouvido que ouça. O Espírito diz à igreja: ao vencedor dali-ei que coma do maná escondido. Eles estavam se alimentando em falsa profecia, de política, de mentirada, de carnalidade. Eles: olha, se você me ouvir, você vai ter o maná escondido. Diz os historiadores que quando Israel foi tomado em cativeiro pela Babilônia, Jeremias pegou o maná escondido que estava na arca e guardou. Outro diz que o anjo pegou e levou para o céu. Mas Jesus diz: eu sou o pão que desceu dos céus. E o maná escondido é o que? A palavra revelada. Enquanto muitos estão ouvindo heresia, você vai ser guardado delas e vai ter um maná escondido. O maná escondido é o que, irmãos? A revelação do Espírito, não da heresia. Cada igreja forma uma heresia. Diz: ó, essa palavra diz isso. Não diz, mas a pessoa... Porque aí se você vai contar a interpretação, diz: indo contra o Espírito Santo? Não estou indo contra o Espírito Santo. Eu estou indo contra a tua interpretação errada da Bíblia. Só isso. E aí ele tem a interpretação dele como se fosse o Espírito Santo. E não é, porque está torcido. Ele fala um maná escondido. Além disso, o que terá? Uma pedrinha branca. Quando havia um julgamento no Império Romano, e o juiz entrava num consenso que a pessoa era inocente, colocava uma pedrinha branca dentro do saquinho, significava: essa pessoa está absolvida. Eu te darei um maná escondido e te darei a absolvição naquele dia, amém, amados? E um novo nome. O teu novo nome ninguém sabe, mas você sabe. Além do teu sobrenome tem de Cristo, certo? Isso é de Cristo. Coloca o teu sobrenome e depois de Cristo. Nós temos um novo nome, nós somos de Cristo, irmãos. E no céu nós teremos um novo nome, que tem muito a ver com o que nós somos aqui nessa terra. Eu fico pensando na sabedoria e a grandeza de Deus, irmão. Ele vai ver uma qualidade tua e Ele vai te dar um nome. Você veja, e não vai ter nome repetido. Você já viu no livro Peregrino que tinha lá a melindrosa, o triste, o preguiçoso, né? A misericórdia, a graça. Então no céu você vai ter um nome que tem a ver com isso. Já pensou que nome que Deus está pensando de acordo com o que você viveu nessa terra? Ele tem um nome para você. E é um nome que ninguém sabe, só o Senhor. Uma pedrinha branca com um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Já pensou se esse novo nome for graça,
formosa, feliz, satisfeito, excelência. Porque uma coisa que eu fico admirado com Deus é Ele honrar quem não merece. Lá no céu as pessoas são honradas, irmãos. Deus, Ele é misericordioso, vai habitar em nosso coração, nos dá a habilidade de fazer essas coisas e depois nos recompensa por aquilo. Quer dizer, Ele honra o que Ele mesmo fez e chama como fosse nós que fizéssemos. Uma coisa que eu notei, que no céu há muita honra e no inferno muita desonra. No inferno não há honra, irmãos. As pessoas chegam lá, elas são ridicularizadas, jogadas de quatro, elas não têm absolutamente nenhum status, nenhum valor, é visto como verme. Não há honra no inferno. Lá você é um no meio de uma multidão, você não é famoso, você não é ninguém, você não tem valor nenhum, você não tem voz ativa, você não tem direito a nada. Lá você é um qualquer, um bicho. Não há nenhuma espécie de honra no inferno. Não há nenhuma dignidade, nenhum respeito. Você não tem nenhum respeito, você é chutado, você é furado. Não há absolutamente nada no inferno que dignifique, que veja você como uma criatura. Não, absolutamente. No inferno não há honra nenhuma, mas no céu há honra. Deus honra a todos. Que nós possamos escolher bem aquele que vamos servir. Vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Nós continuamos hoje com a parte 3 do tema, na dimensão da glória.